Enquanto as crianças saem, você abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, e enquanto você está aí procurando o texto, nós vamos ler especificamente os versos 25 a 32. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas relevantes a respeito da religiosidade de uma forma ampla, de uma forma comum. A religiosidade, ela é um aspecto muito complexo da realidade humana. O Matthew Barrett, ele escreveu um livro, Teologia da Reforma, e em um ponto lá do livro, ele começa a falar que os estudiosos das religiões comparadas costumam enfatizar 6 elementos que estão constantes, presentes em todas as religiões. Esses elementos são doutrina, narrativa, ritual, ética, comunidade, incluindo governo, e tudo o que faz relação entre esses elementos, eles consideram também como um outro elemento. Por exemplo, fé, submissão, anseio por insignificância, tudo isso faz parte das religiões. E aí cada manifestação religiosa que a gente observa enfatiza em maior ou menor grau um desses elementos, mas todos esses elementos acabam estando presentes. Por exemplo, quando nós pensamos no catolicismo tradicional, nós observamos uma forte ênfase nos rituais, com a observância dos sacramentos, das missas, das procissões, mas também daquela narrativa de alguns eventos e, sobretudo, de alguns personagens da historiografia católica. Há uma ênfase muito intensa nisso. Nos meios pentecostais, a ênfase já recai na experiência religiosa, naquela experiência transcendental, com uma valorização especial dos dons, sobretudo do falar em outras línguas, do glossolalia, e da cura divina também. E existe um cuidado também muito especial dentro do pentecostalismo com usos e costumes. Então, seria mais ou menos essa característica do pentecostalismo. Há uma relação entre uma certa ética dos costumes e a vida no Espírito, ou a vida cheia do Espírito Santo. As igrejas neopentecostais, elas enfatizam as bênçãos temporais. E para se apropriar dessas bênçãos, também é necessário algumas observâncias, o cumprimento de determinados ritos, de determinadas práticas, mas a obediência é que atrairia essas bênçãos temporais de Deus. Ou seja, mais uma vez o campo da ética ou da moral aí associado com uma coleção de regras que atrairia então a benevolência divina. Nas igrejas mais históricas do protestantismo, a ênfase recai sobre a doutrina. E é exatamente no campo da doutrina, pensando na doutrina correta, que enxergamos, por exemplo, que sem esta doutrina não é possível uma vida correta. É preciso a doutrina correta para uma vida correta. E até mais, sem a doutrina correta não haveria a possibilidade de salvação por meios ordinários. O problema de tudo isso, irmãos, é que quando nós pensamos em todos esses elementos e a maneira comum que a religiosidade humana carrega todos esses elementos, a religião passa de fato a ser uma coisa um tanto quanto cansativa, enfadonha. São muitas práticas, muitas ênfases, muitos rituais, muitas regras, e a pessoa que está adentrando a essas comunidades precisa ser introduzido em todos esses elementos, em todas essas regras, e em ser treinado em tudo isso, até aprender determinado comportamento, aprender determinada postura, para se adequar, então, ao grupo social religioso. Isso traz um peso muito grande para certas pessoas. E esse peso de uma religiosidade que vai se tornando tão regrada, tão cheia de métricas, tão cheia de detalhes, acaba, por fim, a fazer com que isso deixe de ser algo prazeroso e essencial para a vida e se torne algo enfadonho,
cansativo, difícil de suportar. O resultado é que muitos acabam se afastando das esferas religiosas e outros acabam se tornando extremamente externalistas. E quando isso começa a acontecer, nós precisamos repensar, então, a essência da nossa fé e da nossa religião. Para isso, nossa reflexão de hoje, baseada em Lucas 15, dos versos 25 a 32, tem como tema até que a alegria prevaleça. Nós vamos ler então esses versículos, Lucas 15, 25 a 32. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor não nos deixa, ó Deus, à mercê do nosso próprio coração. Mas pela tua palavra, o Senhor nos instrui, nos exorta, nos admoesta. Nós te pedimos que, igualmente como tens feito semanalmente conosco, que agora nesta manhã nós possamos ser impactados pela tua palavra. E que então, por graça e misericórdia, o Senhor conduza os nossos corações, nos fazendo viver uma vida repleta de alegria. Alegria desfrutada na presença do Senhor, capaz de ressignificar toda a nossa prática religiosa. Que o Senhor, então, nos impacte com tua palavra, nos instrua com os teus mandamentos, e que estas lições preciosas deste texto bíblico possam transformar nossas vidas. É nossa oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, nós tratamos da primeira parte dessa parábola. E naquele momento nós falamos da precariedade ao banquete, enfatizando que a graça de Deus na conversão dos perdidos é uma graça pródiga. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a graça de Deus, ela não é uma graça que foi barata, mas que foi gasta com liberalidade. Era muito difícil para aquele pai que tinha distribuído os bens, agora receber o filho mais moço. Afinal de contas, os bens que ele tinha agora deveriam ser destinados ao filho mais velho. E nessa situação, ele recebe o filho mais moço, perdoa e o inclui novamente na família. Logo, nós percebemos essa prodigalidade da graça, essa extravagância da graça do Pai, vendo primeiro a condição precária do homem, depois a transformação que ocorreu na mentalidade daquele jovem e, por fim, uma plena restauração, completa restauração daquele filho mais moço. Agora, o contexto é montado, o filho volta para casa, o pai o recebe, começa a celebrar, começa a fazer uma festa. E então o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, volta para casa no horário comum
no horário de sempre, e se depara com sons, música, dança, barulho, um som de festa, que não era comum ele escutar em casa. E ele, impressionado com aquilo, chama um dos criados, pergunta o que é que está acontecendo, e então o criado responde, dizendo que o irmão dele voltou, e que o pai ficou feliz com isso, e mandou matar um novilho cevado, e celebrar uma festa, porque o recuperou com saúde. E é justamente na postura desse filho mais velho, que está a instrução de Jesus, para aquele grupo de religiosos, que não conseguia compreender por que aquele mestre Galileu, que estava tão influente no primeiro século, ali nas primeiras décadas, que conseguia arrastar multidões, se envolvia tanto com pessoas que eram indignas, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Porque Jesus simplesmente não entra no círculo dos fariseus, quem sabe tenta um lugar no sinédrio, conseguir uma vaga naquele grupo tão seleto de mestres, não era uma coisa impossível. Afinal de contas, Jesus era muito influente, e o seu discurso não era tão diferente assim, ou pelo menos a sua hermenêutica não era tão diferente assim da hermenêutica dos fariseus. Jesus fazia uso das mesmas regras interpretativas. Mas, indignados com um mestre que anda com pecadores, que aceita junto aos pés dele meretrizes, e que pode andar e sentar na casa e comer na mesa com publicanos, então agora os fariseus indignados precisam de uma lição, que é a advinda dessa parábola. Jesus explica primeiro como é relevante, como é importante para o Pai recuperar os perdidos. Mas depois Jesus volta-se para aqueles que estão na casa, que estão desfrutando daquilo que está na relação comum daquele que vive na casa do Pai. E ele tenta instruir os fariseus a respeito de como a prática religiosa deles, de como a conduta deles estava equivocada. Nós percebemos então, irmãos, como nesse diálogo do filho mais velho com o pai, ele tinha uma visão muito pesada da sua realidade. Percebam que esse filho, ele não está apresentando prazeres que ele tem, mas privações, embora estivesse na casa do pai. E por causa disso, essa visão pesada da realidade, uma série de obrigações cumpridas, sem a possibilidade até de alegria e festa, faz desse jovem alguém triste, indignado, enciumado, incompreensivo, e retrata muito bem essa religião farisaica, que nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil cair nessa mesma cilada. O amor do Pai, todavia, transforma a nossa realidade pesada e vazia em vida de alegria plena. E eu quero que você guarde isso no coração. Quando a religiosidade se torna pesada e vazia, há um caminho de transformação, quando nós nos reencontramos com o amor do Pai, que é capaz de transformar não apenas o que está perdido no mundo, mas também de transformar a realidade daquele que já se encontra em sua casa, mas vive sob o peso e a opressão de um conjunto de regras que para ele não faz muito sentido, que está vazia de significado. E aí são basicamente duas verdades, sintetizando, duas verdades esse texto nos mostra. Primeiro, é a verdade sobre a religiosidade humana, essa religiosidade que tantas vezes se mostra pesada e vazia. Veja o verso 28. Depois que ele entende o que está acontecendo, então ele se indignou e não queria entrar. Esse filho fica indignado, e essa indignação irreconciliável
atrai a necessidade do pai estar junto a ele, tentando convencê-lo, tentando conversar com ele, mostrando a importância dele receber o irmão mais novo, mas ele continua ali irreconciliável. O texto diz que ele se indignou, não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele permanecia com o coração endurecido. Essa indignação irreconciliável que ele tem, parece que posso ouvir a voz daquele filho dizendo: pai, eu não acredito que isso está acontecendo. Ele desperdiçou tudo com uma vida irresponsável e agora volta e é recebido com celebração? Como pode ser tão tolo com ele? É inadmissível que ele receba essa festa depois de tudo que fez. Mas o pai tenta promover misericórdia no coração daquele filho. O pai continua dando a atenção devida, querendo a transformação no seu interior. A resistência do filho mais velho em aceitar a misericórdia do pai reflete essa atitude de indignação, de irreconciliação, e isso nasce de um egoísmo que é completamente repleto de falta de compaixão. Quando a religiosidade está centrada em nós começamos a deixar de pensar no outro. Nós começamos a pensar tão bem ao nosso respeito, não é? O bispo Riley, ele disse o seguinte: quão maldosos e insensíveis são os sentimentos demonstrados aos pecadores por aquelas pessoas que se consideram justas aos seus próprios olhos. Quando nós pensamos em nós mesmos e deixamos de enxergar as carências, as necessidades do outro, nós nos tornamos insensíveis, sem compaixão, sem misericórdia. Começamos a nos preocupar tanto com o nosso bem-estar, com a nossa vida, com a nossa conduta, com o nosso dia a dia, com as nossas necessidades, com as nossas carências, que nós passamos a ser o centro do universo para nós mesmos. Esse filho achava que era justo pensar assim. Sabe por que ele achava isso? Veja o verso 29. Mas ele respondeu a seu pai, vamos ver só essa primeira parte: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Por que é que às vezes as pessoas se acham merecedoras de todas as bênçãos que eles estão buscando? Porque se acham muito bons. Olham para si mesmos e não conseguem enxergar a realidade de si sob uma perspectiva de Deus para o homem. Mas começam a olhar os outros ao redor e se comparar. Esse perdido? Não, eu não sou igual a ele. E aí os irmãos lembram que Jesus, instruindo, certa vez ele disse que um fariseu foi orar e ele olhava e dizia assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como aquele outro pecador. Eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu oro tantas vezes por dia, faço jejum tantas vezes por semana, eu sou alguém que vive em santidade. Eu sou alguém que faz. Eu sou alguém que faz por merecer. Ensimesmado. O outro lá, o pecador, mal conseguia levantar os olhos, mas com a cabeça cabisbaixa, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um homem pecador. E não conseguia dizer mais nada. Percebe o contraste? E como alguém que está ensimesmado, cheio de autojustiça presunçosa, não consegue enxergar quem de fato ele é diante de Deus? Esse filho, ele chega e diz assim: eu te sirvo todos esses anos sem descumprir uma ordem tua. Eu sou obediente. Eu faço o que eu preciso fazer. Eu cumpro com as regras da tua casa. Mas o Senhor dá festas para este outro. Essa autojustiça, essa autopiedade, essa autoimagem falsificada pelo egoísmo,
provoca em nós uma religiosidade mórbida. Olha o que esse filho está dizendo diante do pai: eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Eu estou aqui só cumprindo regras. Eu estou aqui só obedecendo. Mas eu não posso desfrutar de nada que o Senhor tem. Percebe como a vida dele era vazia de alegria, vazia de significado, vazia de satisfação. Era um cumpridor de regras. Era um filho obediente, mas de uma obediência externa e de um coração triste, de um coração enciumado, de um coração ensimesmado, que não conseguia se compadecer do outro porque ele mesmo se achava injustiçado. Sempre haverá pessoas que ecoam a voz do irmão mais velho. Religiosos que consideram que a pregação da graça imerecida, da misericórdia transbordante, do perdão obtido, mas não conquistado, abre muito as portas da igreja e provoca licenciosidade. São pessoas que olham para si mesmas com um olhar muito otimista, com a ilusão de que são merecedores por causa dos esforços que empreendem na vida religiosa, e a avaliação positiva de si mesmo, quando na verdade, se há alguém cheio de uma abnegação penosa, de uma obediência fatigante, de uma renúncia externalista, tem como sequela uma religiosidade tão entenebrecida, vazia, penosa, que a insatisfação e o ressentimento passam a ser o sentimento dominante no coração dessas pessoas. Como é triste entender que pessoas que vivem dentro da igreja podem se tornar pessoas tão tristes, tão amarguradas, tão vazias de sentido, tão vazias de alegria, tão vazias de significado, com uma obediência externa, carregando o peso de obrigações. Quando a religião passa a se caracterizar assim, está na hora de começar a refletir sobre algumas coisas. É a hora de começar a rever alguns conceitos. É a hora de começar a se autoavaliar sobre uma nova perspectiva. É a hora de começar a reformar aquilo que está deformado. Eu lembro então daquela conhecida frase do Gisbertus Voetius, é uma frase em latim que se tornou muito conhecida: Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja reformada é aquela que está sempre se reformando. E essa reforma, ela não é com novos princípios, com nova direção. É sempre voltar aos princípios, é sempre voltar à essência, é sempre voltar àquilo que estabeleceu o início da igreja, o início da fé. Então, nós voltamos para a reforma protestante, para aquele contexto lá, em que a religião tinha se tornado uma coisa sombria, uma era em que a fé era vivida em constante medo de Deus, o que é completamente diferente de temor. O temor a Deus é a compreensão de que quando estamos perante o Senhor, estamos diante de alguém que nos transcende, que é elevado, santo, perfeito, e isso causa em nós admiração, respeito e obediência. Mas o medo era causado por uma pregação que distorcia a imagem de Deus e fazia com que as pessoas
começassem a enxergá-lo como um Deus vingativo, que estava sempre pronto a castigar. Aquelas imagens teatrais que Lutero ficou tão impressionado e precisou lutar contra, as 95 teses afixadas na igreja, na porta do castelo de Wittenberg, eram o fruto de um coração que, pela palavra, tinha redescoberto a verdadeira natureza de Deus. E quando ele redescobre essa verdadeira natureza de Deus, ele olha para aquela religiosidade comum do seu tempo, que as pessoas viviam com tanto medo de um Deus tão irado, que apenas as palavras do sacerdote, proferindo o perdão mediante a confissão auricular, também somada ao cumprimento de penitências, sacramentos, pagamento de indulgência, para quem sabe trazer algum alívio, normalmente temporário, para aquele pecador que vivia atormentado com a ideia de um Deus terrível. É alguém que não consegue desfrutar, é alguém que não consegue aproveitar. Está na casa, cumprindo regras. Está na relação da comunidade religiosa, mas não consegue enxergar um Deus de amor. Lutero, impactado, então, pela redescoberta de Deus mediante as Escrituras, e quando ele lê nas Escrituras que o justo vive pela fé, ele começa a indagar por que é que ele faz, então, tudo que ele faz. Por que é que ele tem que cumprir com penitência, pagar a indulgência? Por que é que ele tem que cumprir tantas promessas e, quem sabe, fazer peregrinações e beijar tantos ossos de santos e pedaços da cruz de Cristo? E tantas coisas que eram construídas ali e traziam apenas peso religioso sobre as pessoas. Irmãos, nós já passamos por essa reforma, não podemos cair nos mesmos erros. Aqueles 5 princípios lá que os irmãos conhecem, somente as Escrituras, ou seja, é com a palavra de Deus que eu me alimento da verdade, ela me instrui no caminho. O somente Cristo, pois só Ele é o caminho, a verdade, a vida, o único mediador, o justo e justificador, a nossa justiça, o nosso Redentor. O somente pela graça, pois é por meio dessa graça que nós alcançamos a salvação. Minhas obras em nada cooperam para essa dádiva. Eu não sou capaz de conquistar as bênçãos de Deus, mas Deus é capaz de me conceder essas bênçãos, ainda que eu não mereça, e isso é graça. Somente pela fé, não cumprindo com rituais, com penitência, com indulgências, eu simplesmente creio nele. Ele é tudo, e Ele então faz tudo em mim e por mim. Quando eu me deparo com somente a Deus pertence a glória, e eu começo a entender, não são os meus esforços, os meus empreendimentos, a minha obediência, a minha santificação, não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Ele faz com perfeição indizível, com uma métrica incalculável, com um sacrifício inesgotável, com coisas que eu jamais poderia fazer. Então reconheço que nada parte de mim, tudo vem dEle, portanto a Ele é a glória. Eu começo a rever os meus conceitos, e isso é suficiente para anular em mim qualquer tentativa de ser um religioso externalista que vive tão somente no cumprimento de regras. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e é nele que a nossa alma encontra satisfação. Portanto, irmãos, a primeira mudança que acontece ali na reforma é uma mudança no discurso. Depois de se encontrar com um Deus cheio de amor, Lutero olha para aquele contexto religioso mórbido
da Idade Média e proclama a verdade das Escrituras. E muitas pessoas impressionadas com a simplicidade do discurso e com a demonstração verdadeira de que Deus ama e resgata o pecador e que isso não é barato para Ele, é uma graça pródiga. Então pessoas impactadas começam a vir a uma nova vida religiosa. A reforma eclode no século XVI, se espalha pela Alemanha, alcança a Suíça, adentra pedaços da França, e começa então as igrejas reformadas a fazerem missões no mundo inteiro, mandando missionários. Nós tivemos ainda na era colonial representações calvinistas aqui na ilha de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Foi um grande avivamento, não por obras feitas pela carne, não por rituais religiosos cumpridos, não por obediência externalista, mas pela poderosa palavra de Deus que é capaz de transformar corações em si mesmados e qualquer tentativa de justiça própria em pecadores arrependidos e agradecidos. Então, o Grant Osborne, quando escreveu seu livro A Espiral Hermenêutica, ele faz um apêndice lá no final. E nesse apêndice, ele nos orienta a fazer o seguinte: faça uma exegese do texto, interprete o texto bíblico, compreenda o texto bíblico, descubra as verdades do texto bíblico, mas também faça uma exegese do mundo, enxergue o mundo, olhe para o mundo, compreenda a realidade do mundo, e então deixe que a palavra alcance o mundo. É a palavra que transforma. É a palavra que faz tudo. Essas transformações que são ocorridas quando alguém redescobre a palavra de Deus, precisam acontecer no coração daqueles que ainda estão achando que a vida religiosa é tão somente cumprimento de regras e observação obsoleta de ritos que mais nada significam. Mas a segunda parte do texto, irmãos, nos mostra a segunda verdade a respeito dessa transformação que o amor do Pai é capaz de produzir. É uma verdade a respeito do seu próprio amor, a respeito do próprio amor do Pai. Veja só, esse filho, ele está indignado quando ele compara o que o pai está fazendo com o filho mais moço e a sua própria realidade de insatisfação e de falta de festa. O que ele está dizendo ao pai é mais ou menos assim: o Senhor nunca me deu o que deu a este. O Senhor nunca fez por mim, que sou um filho obediente, aquilo que o Senhor está fazendo por esse, que desperdiçou os teus bens numa vida irresponsável. Versos 29 e 30, ele diz assim: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Nunca me destes o que deste a ele. E aí o pai responde, porque a voz do pai vem com um amor capaz de abrir os olhos e mostrar a realidade, e diz a esse filho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Quem disse que eu nunca lhe dei? Quem disse que você não podia desfrutar? Quem disse que você não podia festejar? Quem disse que você não podia se alegrar com seus amigos? Foi o seu coração trancado, fechado, limitado, que não conseguia enxergar quantas bênçãos haviam na casa do Pai
para o seu deleite, para o seu desfrutar. A voz do Pai abre os olhos, mostra que existe uma generosa abundância, que existe na casa do Pai muito mais do que aquele filho podia imaginar, e que não estava restrito, não era algo que o Pai proibia. A religião, irmãos, não se trata de cumprimento de regras, de observância de mandamentos. Eu não estou dizendo com isso que as regras não são importantes. Eu não estou dizendo que os mandamentos não são importantes. As ordens divinas, os princípios bíblicos, o direcionamento das Escrituras são para o nosso próprio bem, transformam a nossa realidade, transformam a nossa vida, a nossa conduta, a nossa moral, o nosso bem-estar, muda tudo. O que não pode é isso se tornar algo como um fim em si mesmo, o rito pelo rito, a ordem pela ordem, a regra pela regra. Mas quando eu me deparo com um Pai de amor, que diz aos meus ouvidos que tudo que Ele tem está disponível ao meu deleite, irmãos, como o coração se enche de júbilo, como a mudança na nossa postura, como cumprir algumas regras que a Bíblia coloca para nós, passa a ser agora razão de alegria, porque obedecer a um Pai amoroso é sempre muito, muito melhor do que cumprir ordenanças de um Pai severo que não se compadece e que está pronto para castigar. Em contraste, então, com a religiosidade estéril dos fariseus, Jesus ensina na parábola que o pai assegura ao filho mais velho que tudo que ele tem está disponível. Desfrute, aproveite. Perceba, o direcionamento de Jesus aqui era para fariseus, homens religiosos, que tinham um rigor tão intenso no cumprimento da lei de Deus, das regras, que eles começaram a criar novas regras para dizer como eles deviam guardar a regra. Um exemplo disso, a guarda do sábado, do Shabat, do dia de descanso. Havia uma ordem, um mandamento divino, lá no Decálogo: lembra-te do Shabat, lembra-te do dia do Senhor, do dia de descanso, santifique esse dia, deleite-se nesse dia, aproveite esse dia na presença de Deus. Aí os fariseus, com medo de não conseguirem cumprir essa regra, começaram a criar novas regras chamadas de Misná. Foram 36 novas regras ensinando como deveriam guardar o sábado. Eles não podiam cuspir na terra, porque estariam aguando a terra. Eles não poderiam caminhar mais de 1 milha, porque estariam descumprindo o sábado. E é por isso que em algumas situações Jesus chega e manda um paralítico carregar seu leito num dia de sábado. Porque Jesus não está quebrando a guarda do sábado, mas está quebrando o conteúdo humano que é tão pesado que impede que o mandamento seja de fato guardado. É por isso que Jesus, ao curar um cego, cospe na terra, faz lodo, quebrando a lei dos homens, mas não quebrando a lei de Deus. Irmãos, desfrutar do que Deus tem para nós traz um novo sentido. Começa a pensar então, se a religião é só isso que nós estamos acostumados a viver, vir para a igreja, volta para casa, tem que fazer isso, tem que andar assim, ou como algumas igrejas até impõem, tem que vestir determinada roupa, tem que ter determinada aparência, né? Homem não pode ter barba, eu já estaria expulso dessas igrejas, não é, presbítero? Ficava difícil para a gente. Situações como essas só impõem cargas difíceis demais de carregar.
Mas há promessas bíblicas de que a vida com Deus é uma vida repleta de alegria. Quer ver uma coisa? Salmo 16, verso 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo 63, versos 5 a 7. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Salmo 68, verso 3. Os justos, porém, exultam e se regozijam na presença de Deus e fogam de alegria. Isaías 12, versos 2 a 3. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. São promessas de alegria lá do Antigo Testamento. Mas ela não fica lá no Antigo Testamento, porque pode alguém dizer assim, não, isso era para Israel. Mas lá no Novo Testamento, João 15, verso 11, tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A vida com Deus é uma vida repleta de alegria, como em 1 Pedro 1:8, a quem, não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Contrasta essas promessas de alegria para o servo de Deus com o peso e a opressão que tantas manifestações religiosas colocam sobre as pessoas. Não caia nessa. Não troque promessas divinas por cargas humanas, pois Jesus disse a respeito dos fariseus que eles armam fardos pesados, colocam sobre os lombos dos homens, mas eles mesmos com um dedo não querem movê-los. Há algumas pessoas que têm dificuldade de compreender como é que eu posso me alegrar então em Deus de forma prática na vida cotidiana. Eu quero trazer para você a lição que os puritanos nos deixaram. Embora na historiografia secular o puritanismo seja sempre confundido ou associado à severidade moral e ao rigor religioso, há uma série de aspectos significativos na teologia e na prática puritana que valorizam a alegria. Eu queria tratar de alguns aqui. Primeiro, alegria na salvação. Os puritanos viam a salvação como a maior dádiva de Deus, trazendo uma imensa alegria ao crente, uma imensa alegria ao coração. O fato de ter sido liberto dos pecados, salvo por Cristo, e agora tendo as promessas de vida eterna, isso em si mesmo já é razão suficiente para alegrar o coração daquele que encontrou com o Senhor. Mas a relação diária com Deus também era uma prática de alegria na vida dos puritanos. Essa prática devocional, de oração, de meditação nas Escrituras, era vista como uma fonte de alegria. O Richard Baxter, ele, na sua obra Os Exercícios da Piedade,
ele fala da alegria que se encontra na comunhão íntima com Deus, que é essa comunhão que é tratada no dia a dia, quando você deixa tudo e se debruça agora em oração na presença do Pai. Eles falam a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor não é uma obrigação cheia de cargas religiosas a serem cumpridas. O dia do Senhor para os puritanos era um dia de alegre descanso na presença de Deus. Para eles, o dia do Senhor era uma oportunidade de renovar suas almas e experimentar a alegria da adoração comunitária e do descanso em Deus. Os puritanos tinham diversos elementos na vida, irmãos, que mostravam como a vida cotidiana com Deus pode encher o coração do cristão de alegria. Os cânticos, os hinos, embora a música na adoração puritana sempre foi muito simples, não tinha os recursos que nós temos, a elaboração musical que nós temos, eram cânticos congregacionais extremamente simples na sua métrica, na sua construção melódica, mas eles cantavam esses salmos e esses hinos com uma alegria sincera, expressa naqueles cânticos que ainda são conhecidos nos dias de hoje. Um compositor, cantor puritano como Isaac Watts, eles compuseram hinos que expressavam a alegria da salvação e da vida com Deus. Essas eram as ênfases. Para ilustrar isso, eu queria citar 3 grandes nomes da história puritana. O Jonathan Edwards, ele disse certa vez: a felicidade dos santos consiste em contemplar a glória de Deus. A felicidade dos santos consiste em poder contemplar a glória de Deus. O John Owen falou: a comunhão com Deus é a única alegria completa e satisfatória para a alma. E o Richard Baxter, que disse: o amor de Deus é uma fonte perpétua de alegria. Olhem o verso 32. Depois de tentar convencer aquele filho mais velho, depois de olhar para ele e falar com ele com voz de amor, e de mostrar a ele que tudo estava disponível para o deleite e o desfrute dele, então o pai agora convida-o a festejar. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quero concluir, irmãos, afirmando que o pai, ele propõe ao filho mais velho alegria ao invés de indignação, festa ao invés de ciúme. Afinal, o que o texto evidencia é que quer sejamos nós perdidos como o filho mais novo, ou quer sejamos nós religiosos, externalistas, como o filho mais velho, ambos são alvo do amor desse pai, que acolhe, que fala, que conduz, que transforma e que festeja. Amém? Vamos orar. Pai bendito, sabemos que não importa qual a nossa condição ou o pecado que temos cometido. Não importa se temos vivido como pródigos, perdidos, ou temos vivido como religiosos, legalistas, externalistas. O que importa aqui, Senhor, é que a Tua voz nos transforma, nos conduz à nova realidade, nos abençoa. É a Tua voz que nos diz o que precisa ser mudado, e é a Tua graça que transforma o que em nós está errado.
pela voz da Tua palavra e por aquilo que entendemos hoje da Tua voz, nós queremos Te pedir, faça-nos desfrutar de toda a alegria que o Senhor tem para nós, contemplarmos a Tua glória e vivermos em Tua presença, que isso seja o alimento da nossa alma, que isso transborde em nós para a glória do Teu nome, e que possamos trocar qualquer religiosidade mórbida pela vida abundante que Jesus promete que fluiria de dentro de nós quando rios de água viva fluíssem ao ouvir a sua voz. Nós pedimos a Tua bênção para a Tua igreja e Tua bênção para andarmos de acordo com Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém.